Então, pessoal, nós vamos estar falando um pouco hoje sobre o plano de tratamento que foi realizado para nosso paciente durante a disciplina de Periodontia 2. Eu sou André Scherer, tive como orientador o professor Fabrício Zanata. Pelo fato da paciente ser fumante pesada, e vamos ter um enfoque todo especial pela questão da cessação de fumo. Vamos à anamnese e nós vamos dar uma avaliada aqui no caso, porque ela traz algumas informações bem importantes para nós. Em questão, a paciente era uma pessoa nova. Ela tem 39 anos, uma pessoa de meia idade, e a gente pode perceber aqui também que ela tem uma renda baixa. E a questão não é somente de ser a renda dela, é a renda de toda a família dela, que gira em torno de R$800. E o que torna essa paciente uma paciente vulnerável socioeconomicamente. Então isso já traz para nós que a gente tem que tratar e saber conversar com essa paciente, saber dialogar com ela de uma maneira adequada. Além disso, a gente teve aqui que a última consulta dela foi devido a uma dor de dente. Então a gente também vê que a paciente não tem o costume de frequentar um serviço odontológico com frequência, somente devido à dor, tanto que ela relatou isso para nós na conversa também. Além disso, enquanto a saúde bucal dela, ela relatou que ela sentia que a saúde bucal dela era péssima, e comparado com outras pessoas da mesma idade, ela também considerava pior que os demais. Então a gente já consegue ver que também, numa questão de avaliação, quanto somente pensando nela, quanto comparado a outras pessoas, ela se sentia numa condição deficiente em relação às outras. A gente também pode ver que a paciente teve um baixo grau de escolaridade, estudou apenas 7 anos, o que ressalta mais aquela relação de vulnerabilidade socioeconômica, o que nos traz uma preocupação especial e toda uma maneira diferente de abordar esse paciente. Seguindo na anamnese, a paciente relatou para nós, como já tinha falado anteriormente, que ela raramente busca atendimento, tanto questões dentárias quanto questões médicas. Ela só vai quando ela tem dor ou quando ela sente que tem alguma coisa desconfortável que incomoda ela. Além disso, ela não relatou nenhum problema de saúde, mas relatou um histórico familiar em relação ao pai e à tia, que tem problemas cardíacos. Então nós aferimos a pressão dela e encontramos 14/9, que já é considerado hipertensão grau 1. A gente orientou ela em relação a isso e disse que era importante que ela aferisse a pressão arterial com uma frequência um pouco maior, para ver se esse aumento de pressão foi somente no momento ou se é algo contínuo, para que, se for contínuo, ela busque tratamento. Então aqui vem uma questão que nos chamou bastante atenção. Ela disse que tinha o hábito de fumar e esse hábito percorre por 26 anos. Aí a paciente tem 39 anos e fuma há 26 anos. Então essa paciente ela fuma desde os 13 anos de idade, o que é um tempo bastante exacerbado. Além disso, a quantidade também nos chamou a atenção, em torno de 30 cigarros por dia, que também continua sendo uma quantidade muito alta. E além disso, nós no exame físico encontramos uma lesão em palato mole. Aí essa lesão em palato mole, ligada com o hábito do tabagismo, já nos levou a uma atenção especial e nós encaminhamos essa paciente para a clínica de estomatologia e de lá ela foi encaminhada para realizar biópsia desse material. Aqui então uma foto da lesão descrita anteriormente. É uma lesão em palato mole, de inserção pediculada, de cor esbranquiçada, uma consistência amolecida. Como já falado então, paciente encaminhado para a estomatologia e da estomatologia encaminhado a realizar a biópsia. No espaço destinado então a uma complementação anamnética, ela descreveu para nós que durante algumas vezes ela percebia sangramento na escovação, mau hálito, que incomodava bastante ela, e uma hipersensibilidade ao frio, principalmente nos dentes anteroinferiores, que foi o motivo da consulta, que foi o que ocasionou a vinda dela procurar o serviço. Aí, então, a autopercepção estética e de saúde bucal, como a gente já tinha visto na anamnese, é bastante ruim,
tanto quando ela tem essa percepção somente dela, quanto ela se compara às outras pessoas, e é uma paciente que nunca realizou tratamento periodontal. Ela, como ela já falou, ela só procura o atendimento quando ela sente dor, e quando ela procurou, devido a essa dor, perceberam a condição periodontal dela e encaminharam ela até nós. Não foi algo que ela percebeu e que ela buscou. Foi um paciente que, devido à dor inicial dela, encaminhou ela para realizar o tratamento periodontal. Aqui no exame supragengival, então, ela nos relatou algumas questões. Em relação ao dentifrício que ela usa, ela sempre disse que usa o mais barato, e aí então nos remete àquela situação de vulnerabilidade socioeconômica antes já comentada. Antisséptico ela não usa, limpeza entre os dentes ela não realiza, e a escova ela nos relatou que seria uma escova dura. A gente acredita que deva ser uma escova média, e ela também relatou que sempre é a mais barata que ela compra. A frequência de escovação dela relatou 2 vezes ao dia, o que é uma frequência aceitável, e a troca da escova num período de 2 a 2 meses, que também é uma condição aceitável. Aqui então, passando para as fotos do quadro clínico, primeiramente mostrando os dentes que ela tinha a maior preocupação, que era nesses dentes antero-inferiores, onde a queixa principal era uma sensibilidade ao frio que ela tinha nessa região e a preocupação pela presença de cálculo. Porém, ela não sabia que era cálculo. A paciente relatou que achava feio e que achava que era cárie que tinha no dente. E depois de uma orientação odontológica num primeiro momento, ela foi indicada a buscar o tratamento periodontal. Então a gente pode ver nesse caso a grande presença de cálculo, um cálculo enegrecido devido ao hábito do fumo, e também a gente consegue ver placa em cima, sobreposta a esse cálculo. Numa vista lingual desses dentes inferiores e anteriores, a gente consegue ver novamente presença de cálculo, principalmente na região da margem gengival, com placa sobreposta a esse cálculo, e também conseguimos ver manchas devido ao hábito dela, paciente tabagista, então essa presença de manchas. Nessa foto dos molares superiores, numa visão palatina, a gente consegue novamente ver a presença de cálculo, presença de placa nessa região, e aqui sim fica mais acentuado ainda a questão do manchamento causado pelo fumo. Uma visão lingual aqui então do molar e região de pré-molares inferiores, novamente se repete a presença de cálculo, presença de placa. O que a gente pode ressaltar nesse caso é a perda do primeiro molar, o que causou essa mesialização desse segundo molar e, consequentemente, uma maior dificuldade para o controle de placa nessa região, devido a essa inclinação. Aqui então a gente passa para as radiografias periapicais, onde nós resolvemos fazer a radiografia dos dentes antero-inferiores e dos molares, que é os dentes que, após os exames, a gente viu que tinham uma condição mais desfavorável. A gente pode perceber uma perda óssea horizontal, que caracteriza uma periodontite crônica, e a gente pode ver uma perda óssea bastante acentuada nos dentes antero-inferiores principalmente, que era a principal preocupação dela. E a gente também pode perceber no molar uma restauração, que foi o que ela relatou para nós, que foi o dente que ela tinha dor e buscou atendimento. Nesse dente foi feita uma restauração, porém acabou evoluindo, necrosando para uma lesão periapical. A gente fez teste de sensibilidade nesse dente, o teste foi negativo, e a gente também desconfiou que pudesse ser uma lesão endoperiodontal. Porém, devido às profundidades de sondagem não serem profundidades tão grandes que pudessem chegar até o ápice do dente, a gente descartou essa possibilidade e consideramos como uma lesão de origem endodôntica. Seguindo no exame supragengival,
a gente consegue ver que a paciente, em relação à porcentagem de placa total, não tem uma quantidade tão grande comparado com outros pacientes. Por exemplo, ela tem 26% de placa, principalmente localizado na região de dentes anteroinferiores e na região de molares. E sangramento gengival, a gente vê uma porcentagem mais baixa ainda, em relação a 12,6%, e principalmente esse sangramento ocorre em faces livres e não tanto em faces proximais, o que é um dado curioso, principalmente pelo fato dela relatar para nós que não realiza limpeza interdental. A gente também pode perceber esse sangramento gengival um pouco abaixo em relação à placa pela questão dela ser uma paciente fumante. E a gente sabe que o fumo altera a expressão, principalmente. A gente pode ver também que tem cálculo, principalmente em dentes anteroinferiores, relatado aqui no exame, e a paciente não é usuária de prótese. Ela tem ausência de 3 dentes, mas não repouso com prótese. Aqui então no periograma, a gente consegue ver alguns índices, por exemplo, o índice de placa visível, que já foi relatado no exame supra na questão anterior, e a gente também pode ver um quadro subgingival, com as profundidades de sondagem, onde a gente percebe que não tem profundidades tão grandes, mas principalmente sangramento à sondagem, onde a gente vê um sangramento à sondagem bastante grande, alcançando 51%, que é uma quantidade bastante significativa. Os dentes que têm a marcação amarela são os dentes que apresentam lesão de furca, onde os círculos abertos a gente pode dizer que seriam as lesões de furca grau 1, e os círculos metade aberto e metade fechado, lesões de furca grau 2. Nesse próximo quadro, então, a gente segue com o periograma, agora na arcada inferior, e a gente percebe praticamente uma repetição da arcada superior. Profundidades de sondagem não tão grandes, porém sangramento à sondagem a gente enxerga um número bastante significativo. Novamente, os dentes com marcação amarela são os dentes que apresentam lesão de furca, e a marcação é igual à dos dentes superiores. Agora, dando sequência, então, a gente vai falar um pouco sobre o processo de saúde e doença periodontal, falar um pouco sobre a agressão e também um pouco sobre a defesa, que acaba por gerar a destruição tecidual, e tudo isso falando também, dando um enfoque para a questão dos fatores de risco que modulam a expressão dessa doença. Então a gente vai ter um quadro onde a gente pode ter um equilíbrio da relação de defesa e de agressão, o que vai ser considerado saúde, e a gente pode ter um quadro de desequilíbrio entre a agressão e a defesa, onde nós vamos ter um processo de doença. Aqui então a gente tem um gráfico que mostra de como se dá a relação saúde e doença periodontal, onde a gente tem como se fosse uma balança, a questão da agressão juntamente com a defesa que causa a destruição tecidual, causando a doença periodontal, e algumas maneiras de se chegar à saúde, como terapia periodontal e comportamentos saudáveis para se chegar a um equilíbrio e, portanto, manter a saúde. Como agressão, a gente destacou aqui o caso do biofilme, que é o agente etiológico da doença, e também colocamos o cálculo pela questão de ser um fator retentivo de placa e, portanto, armazenar biofilme ávido na sua superfície. Com isso, trazendo para o caso do nosso paciente, a gente colocou as questões de IPV e SG inicial e também de sangramento à sondagem, que relatam como era o início, o caso inicial dessa paciente, a agressão. E então, há uma resposta a toda essa agressão causada principalmente pelo biofilme, nós vamos ter uma defesa que o nosso corpo irá imprimir sobre a agressão. E essa defesa se dá através do nosso sistema inflamatório e do nosso sistema imunológico. Porém, a gente sabe que o nosso sistema imunológico ele é o principal causador da destruição tecidual. Por isso, a nossa defesa também contribui para a doença periodontal, quando na presença da agressão. E modulando então toda essa complexa relação,
nós podemos colocar os fatores de risco, que também pesam a favor da doença, onde a gente vai ter os fatores de risco comportamentais, que é o enfoque do nosso trabalho, que é a questão do fumo, do hábito, do tabagismo, e também teremos os fatores de risco genético, ou as comorbidades desenvolvidas, as doenças, onde a gente destaca a questão da diabetes, da obesidade, do estresse, imunodeficiência, polimorfismos e também a questão do nível social, que tem uma correlação com a prevalência de doença periodontal. Então, para a gente chegar num equilíbrio e devolver a saúde ao paciente, nós vamos apresentar a terapia periodontal, onde é mais importante a questão do binômio paciente-profissional, onde a questão do paciente, a importância dele, vai ser o controle de biofilme supragengival através do controle doméstico, da escovação diária, da limpeza interdental, seja através de fio dental ou de escovas interdentais, e a importância do profissional em realizar tecnicamente uma raspagem, uma intervenção subgengival adequada, quanto principalmente a questão de estímulo, de monitoramento e ajudar que o paciente tenha uma mudança no hábito de higiene bucal. Porque se ele conseguir controlar o seu biofilme supragengival, a questão subgengival vai estar bem controlada. Porque a gente já viu em estudos que o biofilme supragengival também é responsável pela microbiota e por todo o desenvolvimento de um biofilme subgengival. E além disso, nós também teremos outra maneira que, ligada à terapia periodontal como um coadjuvante, pode devolver a questão da saúde ao paciente, que seria os comportamentos saudáveis, onde a gente entra na questão de eliminar alguns fatores de risco, que seriam, por exemplo, cessar o fumo, a abordagem diferenciada para a cessação de fumo, para conseguir com que esse fator de risco seja eliminado. A gente também pode citar controlar diabetes, que a gente sabe que a diabetes mal controlada é um fator de risco para o desenvolvimento da doença periodontal. A gente tem também a questão do equilíbrio emocional, que está muito ligado ao estresse, e da alimentação saudável, que está relacionada ao peso, que se relaciona com a obesidade, que também é um fator de risco para a doença periodontal. Esses a gente consegue caracterizar como sendo comportamentos saudáveis em relação biológica. Aí a gente entra numa questão de educação e renda, que não é questão de comportamentos saudáveis, é questão que a gente sabe que o nível social interfere na prevalência da doença periodontal. Porém, a gente não tem como intervir na educação, na escolaridade de uma pessoa e na renda. Então, é simplesmente pelo fato da gente conhecer o nosso paciente e a questão da gente saber como lidar com ele e com toda aquela questão social e de vulnerabilidade econômica que esse paciente possa estar inserido, que vai nos ajudar na maneira de oferecer a terapêutica para esse paciente. Então, agora a gente chega numa espécie de manual, onde a gente vai ter todos os passos, desde a maneira que a gente vai conhecer esse paciente e da melhor maneira que a gente vai abordar essa terapêutica com ele. Onde a gente tem uma abordagem individual desse paciente fumante que, como já disse anteriormente, vai nos nortear, vai nos ajudar, vai nos auxiliar de como lidar com esse paciente. Onde nós temos no passo 1, pergunte e avalie, que é onde a gente vai conhecer melhor esse nosso paciente, colher a história tabagística dele, há quanto tempo ele fuma, a quantidade que ele fuma, se ele já tentou parar de fumar, se quando ele tentou parar de fumar, o que aconteceu com ele, como foi as crises de abstinência, se ele estava motivado, se ele realmente gostaria de parar de fumar. E aí para isso a gente tem alguns testes, por exemplo, o grau de motivação do paciente, onde a gente divide em 4 níveis, onde a gente tem um primeiro nível, um estado de pré-contemplação, onde o paciente não pensa em parar de fumar. Então, nesse paciente que não pensa em parar de fumar, é desnecessário tu demandar tempo, demandar trabalho para tentar fazer com que ele largue o hábito, se ele não quer. É algo muito mais difícil. Enquanto num paciente que está em grau de motivação, em contemplação, preparação, pronto para ação, a gente já consegue uma terapêutica mais adequada. Principalmente o paciente que está pronto para ação, que a gente classificou aqui como o paciente que quer parar nas próximas 4 semanas.
que é um paciente, com certeza, para trabalhar com ele vai ser algo muito mais fácil do que um paciente que não pensa em parar de fumar. A gente também tem o grau de dependência, que é feito através do teste de Fagerström, onde a gente tem algumas perguntas que é feito para o paciente e dependendo da resposta dele, ele atinge um score no fim do teste. E esse score somado vai nos dar um resultado que está relacionado com o grau de dependência. E conforme o grau de dependência, a gente vai ter a dificuldade desse paciente em parar de fumar, com questões relacionadas, por exemplo, à abstinência que ele pode ter e a dificuldade de largar o fumo. Passando então para um passo 2, onde a gente teria um passo aconselhe, onde a gente vai aconselhar com firmeza o paciente, dizer o porquê que ele não pode fumar, porquê que isso vai ser benéfico para ele, mas sem preconceito. A gente não pode falar para o paciente que ele é fraco, que ele não tem força de vontade, isso jamais a gente vai fazer. A gente tem que procurar orientar, mas sempre com a questão de ter uma boa noção de como acompanhar as palavras que vai falar, sempre ser compreensivo, mostrar disposição para apoiar ele nesse processo. Como a gente sabe, não é um processo fácil. E a gente tem mais algumas dicas aqui, ó. Pacientes que nunca pensaram em parar, identificar por que nunca pensou em parar de fumar, quais os medos que impedem ele de parar de fumar e conversar bastante com ele sobre o assunto. Nos que já pensaram, por exemplo, identificar as razões que impedem com que ele consiga parar de fumar, como é que foi quando ele tentou, toda essa questão. E repetir a intervenção motivacional sempre que o paciente retornar à consulta. Porque a gente entra naquela mesma questão da orientação de higiene oral. O paciente ele demanda tempo para conseguir ter um bom controle de placa supragengival, porque isso depende de hábitos. Então, para a gente fazer com que o paciente largue um hábito que por vezes dura mais de 20 anos, somente em uma intervenção vai ser muito difícil. Então a gente procura estender essa intervenção para sempre que o paciente retornar à consulta, conversar um pouco mais com ele, que assim a gente vai provavelmente ter resultados melhores. Seguindo então no passo 2, que está relacionado ao aconselhamento do paciente, a gente vai entrar em questões mais biológicas agora, que seria ressaltar os riscos do fumo, tanto a curto prazo quanto a longo prazo. Falar que num curto prazo o cigarro baixa resistência pode causar impotência, exacerbação de doenças respiratórias como bronquite e asma. A longo prazo o fumo tem o risco de causar infarto, AVC, vários tipos de câncer estão relacionados ao hábito tabagístico, doenças pulmonares crônicas, a periodontite, que no caso é o que a gente tem um estudo maior. Aí a gente pode passar esses dados, que são dados interessantes. Fumantes leves têm 6 vezes mais riscos de desenvolver câncer de pulmão. O aumento do risco para fumantes passivos, exposição de bebês à fumaça aumenta 50% o risco de infecção respiratória. Fumantes passivos têm 30% mais riscos de desenvolverem câncer de pulmão e 25% mais risco de infartarem comparados a não fumantes. É interessante passar esses números e essa abordagem para o paciente para ele entender. Por vezes tem pacientes que, mesmo recebendo as informações básicas de que o cigarro faz mal, não tem tanta noção do prejuízo e dos malefícios do cigarro. Então é nossa função como profissionais da saúde passar essas informações para que eles tenham uma certa percepção do que está acontecendo no corpo deles e com o que pode acontecer devido ao hábito tabagístico. A gente também vai ressaltar os benefícios da cessação, porque a gente fala que o cigarro faz mal, mas a gente também tem que falar o que vai ser melhor quando parar de fumar. Aí a gente entra então com melhor autoestima, o hálito fica melhor, o cheiro, coloração dos dentes, coloração da pele, o desempenho físico fica melhor. Ressaltar também, após 3 semanas, a circulação e a respiração melhoram. Após 1 ano, o risco de morte por infarto reduz a metade. E após, no intervalo de 5 a 10 anos, o risco de infarto é igual aos que nunca fumaram. Então é interessante passar essas informações para o paciente para que ele saiba que se ele deixar de fumar, provavelmente no intervalo de 5 a 10 anos, ele vai ser igual a um paciente que nunca fumou. Então é interessante passar esses dados para ele que ele saiba tanto os malefícios do cigarro
quanto os benefícios da cessação do fumo. Continuando então, agora a gente chegaria no passo 3, onde a gente prepararia o paciente para a cessação de fumo, onde a gente planejaria uma data em que essa data seria o primeiro dia sem cigarro desse paciente, ou seja, o primeiro dia em que ele deixaria de fumar. E aí a gente entra nos métodos de parada, onde a gente tem a parada abrupta, onde o paciente marca um dia e a partir desse dia ele para de fumar, que é o método mais eficaz comparado aos outros. E a gente tem a redução gradual, basicamente esses dois, onde a redução gradual o paciente fuma a quantidade normal de cigarros que ele consome diariamente e a cada dia ele vai reduzindo um pouco dessa quantidade até que em determinado dia é o primeiro dia sem fumar, sem cigarro. E informar ele sobre os medos e as barreiras, porque é muito comum que o paciente tenha medo do que vai acontecer, no caso, e algumas barreiras que impeçam ele de parar de fumar. E a gente tem que trabalhar com isso. A síndrome da abstinência, que está muito ligado, o paciente tem muita vontade de fumar depois que já parou de fumar. E varia conforme o grau de dependência, por isso o teste de Fagerström é importante em relação a isso. Pode ocorrer dor de cabeça, tonteira, paciente irritado, alteração de sono, porém essas alterações duram no máximo 3 semanas. Depois disso o paciente estabiliza e consegue ter um controle melhor acerca disso. A gente também tem a fissura, onde o paciente tem uma vontade muito grande de fumar. E geralmente eles duram muito pouco tempo, duram em média de 5 minutos. Então o que o paciente tem que fazer se ele tiver essa fissura? Ele tem que procurar se entreter, fazer alguma outra atividade em que ele esqueça o cigarro, para passar essa vontade. O ganho de peso, o paciente que para de fumar geralmente ganha peso, então a gente tem que informar a ele sobre isso, indicar a importância de uma atividade física para manter o peso, pela questão de que melhora o paladar, o aroma das comidas fica melhor e por isso, consequentemente, o paciente acaba comendo mais. O medo de não conseguir ou de recair, sempre comum, a gente tem que oferecer um amparo, principalmente questão psicológica, ajudar esse paciente, dar uma força para que ele consiga. Sempre quando ele achar que não for conseguir ou reclamar que teve alguma recaída, sempre evitar xingar esse paciente, usar palavras que depreciem ele, sempre tentar dar um apoio e tentar chegar ao objetivo comum, né? Depressão ou outras comorbidades psiquiátricas. Tem que ser investigado, presença de cansaço, desânimo, tristeza, desesperança, nervosismo, inquietação e irritação. Pesquisar se o paciente já teve depressão no passado, se ele já fez tratamento ou não. Se tem a suspeita, tem que encaminhar para um especialista. Por isso que é sempre importante a gente ouvir o nosso paciente também, ouvir todas as informações que ele traz e o que ele tem para nos falar. Ambivalência. Muitos fumantes desenvolvem uma forte ligação afetiva com o cigarro, por toda a questão fisiológica de como o cigarro, como a nicotina atua, ele traz toda aquela sensação de relaxamento, de prazer. Por isso, o cigarro, às vezes, a pessoa está ligado com momentos de relaxamento, momentos de felicidade, momentos de hobby. Então, tem que conversar com o paciente para que esses momentos, ele consiga manter esses momentos, porém sem fazer uso do cigarro. Então, tem que ter uma conversa bem grande e uma atenção especial em relação a isso. Fumantes em recaída, a gente já falou também. O ato da recaída ele é comum. A maioria dos pacientes não param de fumar na primeira tentativa. É difícil. Então tu tem que aceitar o fato de que o paciente pode ter recaídas. E tu não pode recriminar, não pode xingar, menosprezar ele por esse ato. Sempre dar uma força, conversar o porquê. O que aquele dia aconteceu? Era um dia difícil? Aconteceu alguma coisa diferente que teve essa recaída? Conversar para se chegar no que ocorreu, o que gerou essa recaída e tentar evitar que haja de novo. Então, partindo para um quarto momento, o passo 4 é o acompanhamento. Depois que esse paciente conseguiu realizar a cessação de fumo,
marcar um retorno para uma primeira ou segunda semana após a data da parada, para acompanhar como que foi esses dias, o que aconteceu, se ele conseguiu, se não teve recaídas, ou se teve, o porquê de acontecerem essas recaídas, e conversar. Fazer um retorno, uma manutenção do hábito da cessação de fumo, agora no caso. Cada retorno é importante para analisar as dificuldades e reforçar os ganhos. Exatamente o que já foi falado anteriormente. Analisar quais as dificuldades, o que foi difícil, o que não foi tão difícil, se teve recaídas, o porquê, toda essa questão. Parabenizar sempre o paciente, todos os avanços dele, porque cada avanço, mesmo que sejam mínimos, já é um avanço, é algo que vai ajudar no objetivo final, que é a cessação de fumo. E ressaltar os benefícios obtidos. E enfatizar sempre uma regra para o paciente. Se ele evitar o primeiro cigarro, ele vai acabar por evitar todos os outros, que ele poderia, por consequência, fumar. Além disso, do acompanhamento, a gente teria um adendo aqui da terapia medicamentosa, que ela ajuda a minimizar os sintomas da síndrome de abstinência, quando eles são uma barreira muito forte e dificultam muito para o paciente que ele consiga largar o hábito do fumo. Aí aqui, quem deve usar? A gente classifica fumantes pesados, que tem score maior ou igual a 5 no teste de Fagerström, do grau de dependência. Aí que medicamento? A gente tem uma série de medicamentos aqui. A gente destaca a bupropiona, que é um medicamento usado no nosso sistema de saúde, no SUS. E aí a gente tem os medicamentos nicotínicos, não nicotínicos, a goma de mascar, também usada, adesivos de nicotina. Aí aqui no fim a gente tem a posologia da bupropiona, a gente destacou ela nesse primeiro momento porque é a mais usada no nosso sistema, que seria um comprimido de 150 mg pela manhã e outro 8 horas após, até completar 12 semanas. E deve-se parar de fumar no 8º dia. E ainda tem uma observação, terapia medicamentosa deve ser indicada por um clínico, sendo que o paciente deve ter necessidade. A gente não pode indicar o medicamento para um paciente que não tenha necessidade do mesmo. E, consequentemente, agora a gente vai apresentar outra terapia medicamentosa auxiliar, que não a bupropiona, de uma maneira mais detalhada e de como é a maneira de uso, a posologia e todas as questões desse medicamento. Então, depois de toda essa relação da abordagem para a cessação de fumo e da importância da mesma para a terapêutica periodontal, a gente traz um exemplo de um fármaco que nos auxilia e ajuda na cessação de fumo. Ele se chama Champix e tem como princípio ativo o tartarato de vareniclina. Ele tem uma eficácia de até 2 vezes maior que a bupropiona, que é o fármaco mais usado no nosso sistema de saúde e distribuído pelo SUS. A gente então trouxe aqui uma relação de valores para comparar o valor do fármaco com o valor do hábito do tabagismo. Onde a gente tem o kit para o tratamento completo não é um kit barato, é um kit de R$ 1.685. Porém, se for comparar com o custo do cigarro ao ano, tendo em média o custo de uma carteira de R$ 6, onde o paciente fume uma carteira por dia, ele vai gastar muito mais com o cigarro em um ano do que o kit com o tratamento. E fora que o cigarro seria um hábito que iria postergar por mais de um ano. Então o valor só ia aumentando. E enquanto o medicamento é usado uma vez e a gente consegue os resultados bem satisfatórios com ele. Então, como funciona? Como age o tratamento com o Champix? Então, o princípio ativo do Champix, que é o tartarato de vareniclina, ele estimula os receptores dos neurônios, que são os receptores nicotínicos. Eles agem da mesma maneira que a nicotina do cigarro, se ligando a esses determinados receptores. E através dessa ligação, ele consegue estimular uma pequena liberação de dopamina, que é o que ocorre quando o paciente fuma. Ele ingere essa nicotina, que se liga a esses receptores e libera a dopamina, que dá a sensação de prazer e de relaxamento. O Champix atua da mesma maneira, só que a liberação de dopamina é menor do que a liberação com o uso do cigarro, mas é suficiente para amenizar a sensação de abstinência, que é o que mais incomoda o paciente que está tentando parar de fumar.
Então aqui a gente traz a apresentação do medicamento, o tempo que ele é usado e as concentrações em que ele é usado em determinadas semanas. Na primeira semana, então, o paciente faz uso de um comprimido de 0,5 mg por dia. Na semana, o paciente dobra a dose. Ele começa a tomar 2 comprimidos de 0,5 mg por dia. Ou seja, ele toma um comprimido e depois de 12 horas ele toma outro comprimido. Na semana 3 e na semana 4, a questão da posologia do medicamento é a mesma. O paciente toma um comprimido de 1 mg por dia. Porém, é obrigatório que nessa semana 4 o paciente pare de fumar. Ele pode vir tentando reduzir de maneira gradual o uso do cigarro, mas na semana 4 ou até a semana 4 ele é obrigado a parar de fumar. Seja por uma parada abrupta ou por uma parada de redução gradual que já deveria ter começado anteriormente a essa semana. Da semana 5 até a semana 12, então, o paciente novamente dobra a dose. Ele continua tomando, então, 2 comprimidos de 1 mg por dia, sendo esse intervalo também de 12 em 12 horas. E se o paciente, após essa 12ª semana, continuar com a sensação de abstinência e não consegue ficar sem fazer uso do cigarro de uma maneira confortável, ele pode estender o uso do Champix por quanto mais tempo ele achar necessário. Então aqui a gente chega numa questão que sempre causa dúvida em relação ao profissional, que é se ele pode ou não prescrever determinado medicamento. É uma dúvida que sempre assola a maioria dos cirurgiões dentistas, mas a gente tem aqui de que o cirurgião dentista tem suporte legal para prescrever esse medicamento quando necessário. Então a gente tem aqui o artigo 6, inciso 1. O profissional deve praticar todos os atos pertinentes à odontologia, decorrentes de conhecimentos adquiridos em curso regular ou em curso de pós-graduação. Também compete ao cirurgião dentista prescrever e aplicar especialidades farmacêuticas de uso interno e externos, desde que eles sejam indicados em odontologia. Então, assim sendo, o cirurgião pode prescrever qualquer classe de medicamento, desde que tenha indicação comprovada em odontologia, o que é o caso. Então, a gente não precisa ter medo ou certa insegurança quando acha que deve prescrever determinado medicamento. Então tá, essa foi a apresentação, espero que vocês tenham gostado e muito obrigado.